O último tecido, o responsável por coordenar todos os anteriores, aquele responsável por estimular a ligação entre todos os tipos de órgãos e sistemas, é o nosso último tecido da parte de histologia animal. Esse tecido é o tecido nervoso. O tecido nervoso, na verdade, forma todo o complexo e importante sistema nervoso. Esse tecido, na verdade, faz coordenação. Ele coordena atividades, por exemplo, como batimento cardíaco, respiração, a parte do sistema digestório, tudo ele que coordena. Além disso, ele recebe e transmite estímulos. Por exemplo, quando a gente toca numa parede e sente a textura dela, são os nossos neurônios que compõem o tecido nervoso que estão sentindo. Quando tu percebe a diferença de temperatura entre a tua mão e a parede, também é o teu sistema de neurônios, é o teu conjunto do tecido nervoso que está fazendo isso. Assim como o teu corpo recebe as informações e devolve para o meio dizendo, ai, tá frio, e aí tu sente. Ou então quando começa a perceber que está muito frio e o teu corpo começa a arrepiar os pelos. Isso tudo, essa recepção e devolução de informações é feita pelo tecido nervoso. Esse tecido nervoso conecta, então, órgãos diferentes passando informações de um para o outro. Por exemplo, um que todo mundo conhece e que seguidamente funciona e deixa muita gente de mau humor, a fome. O que acaba acontecendo? Por exemplo, o nosso fígado, ele pega e manda através de algumas células do tecido nervoso informação até o cérebro. Aí o cérebro entende, realmente está faltando comida. Então vamos mandar a informação para o órgão que sabe dizer para a pessoa, vá comer. Que órgão é esse? O estômago. Então a informação saiu do fígado, foi por algumas células até o cérebro, do cérebro voltou a informação até o estômago, que é outro órgão, e aí o estômago dá aquele roncão. E aí tu já sabe, ai meu Deus, que fome, tenho que comer. Ou seja, o teu corpo ele tentou e conseguiu te avisar de algumas coisas. Outra coisa bem importante que acontece muito comumente, uma mulher que recém teve bebê, o que acaba acontecendo? O bebê bota a boca no peito dela, existe uma célula que vai recolher essa informação que tem alguém mamando aqui. A informação sobe, vai até o cérebro diz, precisamos liberar o leite para aquela criança. Voltam as informações até a glândula mamária, rompem as glândulas mamárias e libera todo aquele leite. Ou seja, essa coordenação e conexão de informações entre esses órgãos só é possível graças à existência do tecido nervoso. Sendo assim, esse tecido nervoso, para poder fazer essas atividades de levar informação, trazer informação, mandar fazer alguma coisa, ele tem uma série de células bem especializadas, muito específicas, com pouca capacidade de reprodução, mas com uma capacidade de passar informações muito grande, ou seja, é um tipo de célula muito especial. Essas células estão divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o maior, assim, em importância de todos, que é o grupo dos neurônios. Então, os neurônios são células que, genericamente, vão apresentar o papel de levar e trazer informações de um lugar para outro. Só que esse leva e traz tem uma ordem de como ela vai acontecer. Os neurônios, então, eles conduzem esses impulsos nervosos que têm natureza eletroquímica, parte elétrica e parte química. E aí, nesse sentido, sempre, dos dendritos para o corpo celular, do corpo celular para o axônio. É difícil acontecer, existem hipóteses de acontecer fora desse perfil padrão, mas pode. Então o normal é acontecer dos dendritos que coletam as informações, o corpo celular, que é a parte célula, onde tem membrana, citoplasma, organelas celulares e núcleo, e aí passa pelo axônio, que é o ponto de saída. No neurônio padrão teria mais ou menos essa organização aqui. Primeiro, os cabelinhos, esses que ficam nas pontas, são aqueles que ficam recolhendo informações. Esses são os dendritos, também podem ser chamados de dendritos, certo? Eles recolhem as informações então são levadas diretamente para o corpo celular, para a porção maior da célula, aquela que tem então todas as organelas, tem citoplasma, tem núcleo. Ali, a informação recebida é passada diretamente por dentro deste túnel, que é o axônio. Então, aquele túnelzinho que é o axônio, ele leva as informações que vão saltar pelo final do axônio. Esse final do axônio pode aparecer com os seguintes nomes: telodendro, que significa dendritos do fim, ou ainda terminal do axônio. Quando acontece isso, a passagem toda por dentro do neurônio, enquanto está passando dentro do neurônio, é uma passagem elétrica. Quando vai saltar de um neurônio para outro, aí essa informação nervosa, esse impulso nervoso, ele se transforma num impulso químico. Por isso, a gente pode dizer que a natureza do impulso nervoso é eletroquímica. Só que como é que a gente garante que esse impulso elétrico que está passando aqui por dentro do axônio não vai simplesmente vazar, ir embora, fugir dali? Então, para evitar
que realmente esse impulso nervoso fuja dali, saia dali para outros lugares, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ter um conjunto de células menores. Essas células menores são responsáveis então por fazer uma camada impermeabilizante, um isolante elétrico que evita que o impulso nervoso fuja dali de dentro. Então, esse isolante elétrico é formado por células menores e o conjunto dessas células menores compõe uma estrutura chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina é formada por células riquíssimas em gorduras que evitam então a saída do impulso elétrico, uma vez que a eletricidade não se dá muito bem com a gordura, né? Então, o que acaba acontecendo é que o impulso elétrico que está passando ali por dentro, ele começa aqui e salta para o final de uma dessas células. Aí salta para o final da outra, salta para o final da outra, salta para o final da outra e depois passa para a próxima. Então, cada ponto entre uma célulinha dessas que forma a bainha de mielina e outra, a gente vai ter uma estrutura chamada nódulos de Ranvier, que seria basicamente o intervalo entre uma célula e outra. Sendo assim, o impulso nervoso tem natureza saltatória quando está dentro do nosso axônio. Então, salta, 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 salta e depois passa adiante. Então, ele salta de um nódulo de Ranvier para outro até poder saltar e sair pelo terminal do axônio. Então, o neurônio é a principal célula que nós vamos ter. Mas nós temos umas outras células, que são várias, que têm papéis alternativos, que na verdade complementam a atividade do neurônio. O neurônio é aquele que realmente a gente tem que saber. Nesse caso, todo esse outro conjunto de células a gente poderia chamar de células auxiliares. Essas células auxiliares, elas têm um nome um pouquinho mais específico, né? Mais dentro do tecido nervoso, que são as células da glia ou então gliócitos. Essas células da glia ou gliócitos estão divididas por papéis secundários, cada uma faz um. A primeira delas são os astrócitos, tem um formato assim mais próximo de uma estrelinha. Esse tipo de célula vai fazer sustentação, ajuda a definir o formato que o tecido nervoso vai ter, vai ajudar a fazer nutrição, comendo coisas e distribuindo comida então para as outras células, e vai fazer cicatrização quando houver alguma lesão no tecido do sistema nervoso. Por exemplo, se alguém faz uma cirurgia no cérebro que ajuda a cicatrizar, são os astrócitos. Então, porque ele faz basicamente o papel de dar sustentação ao tecido. E aí, nós temos então um segundo tipo celular, chamadas células ependimárias ou ependimócitos. Provavelmente, todo mundo já deve ter visto alguma imagem do cérebro e já viu que o nosso cérebro ele é todo virado em voltinhas, circunvoluções, fendas, né? Então existe um tecido que recobre aquelas camadas pelo lado de dentro, onde tem as fendas nos desenhos aqueles do cérebro. Quem faz isso são os ependimócitos ou células ependimárias. São células epiteliais que muitas vezes apresentam cílios na sua parte superior para ajudar a limpar, para tirar a sujeira que pode ficar ali. Então, esse tipo de célula, ele vai fazer revestimento, especialmente dessas áreas mais escondidas e dobradas do sistema nervoso, e ainda, quando isso se trata da parte interna da nossa coluna vertebral, que é a porção que nós chamamos de medula espinhal, existe um líquido que envolve o cérebro e que envolve toda essa parte da medula. Esse líquido é um líquido lotado de linfócitos de defesa. Então, para que esse líquido possa ficar circulando e fazendo então um serviço de patrulha, protegendo o teu sistema nervoso para não acontecer nenhum tipo de contaminação ou infecção, é necessário que ele se mova. Então, essas células ependimárias, com esses cílios, começam a movimentar aquele líquido e o líquido fica rodando ali por dentro, distribuindo os linfócitos de defesa, evitando que a gente se contamine com qualquer tipo de doença que atinja diretamente o nosso tecido nervoso. Então, essas células aqui movimentam esse líquido chamado de líquor ou líquido céfalo-raquidiano, certo? Então, essas células têm um papel importante na defesa do nosso tecido nervoso. Fora essas duas células da glia, a gente ainda vai ter duas outras que são importantes e estão ligadas diretamente à formação da bainha de mielina, chamada de oligodendrócitos e células de Schwann. Essas duas são as células que juntas vão formar essa camada toda verde de proteção que nós temos aqui, que dá origem para a bainha de mielina. Então, ao conjunto de oligodendrócitos e células de Schwann, dá origem para a estrutura da bainha de mielina. Então, elas são células em forma de canudinho, células tubulares que tem um buraco no meio. Então, por dentro desse buraco, aqui, que vai passar toda a estrutura do axônio. Então, ela anda ali por dentro, nesse espaço aqui, ó. Tá? E aí vai sair lá atrás, assim, né? Então, o que acaba acontecendo, nesse caso, é que essas células tubulares que nós temos aqui, elas são células
altamente preenchidas de gordura, justamente para evitar que, caso esteja passando o impulso nervoso, que ele consiga sair por aqui. Então ele colide nas gorduras e volta para dentro. Então o impulso nervoso fica preso dentro das células de Schwann e dentro das células do tipo oligodendrócito, por causa da gordura. Então essas são as células formadoras da baía de mielina, porque são isolantes elétricos, devido à alta quantidade de gordura. E aí, o nosso último tipo que nós vamos ter de células que fazem parte das células da glia são as micróglias, tá? Então, células da glia pequenas, são as menores de todas. São celulinhas que vão ter um corpo celular reduzido e uma grande quantidade de dendritos. Para quê? Para coletar coisas. Normalmente, essas celulinhas pequenininhas, elas têm capacidade de se deslocar pelo tecido nervoso, comendo qualquer elemento estranho. Sendo assim, são células que fazem fagocitose e protegem o sistema nervoso central, especialmente quando a gente tem problemas de inflamação ou algum tipo de infecção. São células de defesa que fazem parte da nossa imunidade, da nossa defesa do sistema e tecido nervoso. Então, o nosso impulso nervoso, que tem que ser transmitido, ele de todas essas células, ele basicamente é transmitido pelo neurônio. Só que quando ele é transmitido pelo neurônio, então ele passa uma parte dentro do neurônio e outro tipo de impulso nervoso entre um neurônio e outro vizinho. Sendo assim, se nós tivermos que analisar como acontece a passagem do impulso nervoso, a gente vai pensar o seguinte: enquanto está dentro do neurônio, o impulso é elétrico e é coordenado exclusivamente pelas bombas de sódio e de potássio, que criam esse potencial elétrico no neurônio. Em segundo, quando o impulso chega aqui na finaleira, bem no finzinho do nosso neurônio, lá na ponta do axônio, nessas pontinhas todas aqui, ó, o que acaba acontecendo é que ali dentro também tem citoplasma, também tem organelas, mas especialmente ali existe uma organela em grande quantidade que é o complexo de Golgi. Então é como se a gente estivesse vindo com a parte elétrica aqui, dá uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica que é dada ali, dentro desse pequeno espaço, lá no terminal do axônio, faz com que todos os tipos de estruturas do complexo de Golgi presentes ali rompam bolhas, aquelas vesículas de secreção, e liberem aqui no meio, entre o primeiro neurônio e o segundo, moléculas químicas. Essas moléculas químicas, chamadas de neurotransmissores ou mediadores químicos, atravessam esse espaço entre um neurônio e outro. Quando chegam lá no outro neurônio, essa pontinha dos dendritos do neurônio seguinte coleta todo aquele monte de moléculas e reinicia o impulso elétrico. Então, quando acontece isso, esse espaço que nós temos entre o final do primeiro neurônio e o início do segundo neurônio é chamado de fenda sináptica. Essa fenda sináptica, ou também chamado espaço da sinapse nervosa, é o espaço que nós vamos ter entre dois neurônios vizinhos. Na prática, ele é ridiculamente pequeno, invisível até para os microscópios. Basicamente, o que nós vamos ver no microscópio eletrônico, que é o mais complexo e mais potente de todos. Aí, dá para ver que existe um microespaço. Então, ao conjunto do final de um neurônio e início do outro, com a fenda sináptica no meio, a gente chama isso de botão sináptico, que seria o espaço que nós vamos ter da transmissão química. Justamente é pequeno e tem pouco espaço, para que essas moléculas de neurotransmissores não se percam, sejam lançadas por um e realmente coletadas por outro. Se a gente tiver uma substância química que entre nesse espaço aqui e interfira na passagem de um neurotransmissor, pronto, já não funciona direito o sistema nervoso. Basicamente é isso que acontece quando a gente tem, por exemplo, anestésicos. Quando tem determinados tipos de drogas, essas moléculas entram nesse espaço, interferindo na passagem ou impedindo essa passagem. E aí bloqueia o sinal que teria que passar do neurônio para o neurônio seguinte. Isso é o que vai fazer, por exemplo, com que temporariamente pare de funcionar algumas sensações, como a audição, a fala, a dor, por exemplo, pode ser bloqueada a partir dessas substâncias químicas. Então, a sequência é impulso elétrico, impulso químico, volta a ser elétrico. Quando ele volta a ser elétrico, o estímulo químico que chega ao próximo neurônio cria um desequilíbrio nesse neurônio seguinte e reiniciam todas as passagens ou modificações elétricas que dão origem para a parte elétrica do impulso nervoso. Então, para a gente poder entender melhor como é que funciona essa passagem do impulso nervoso, a gente vai analisar separadamente porção toda elétrica e porção toda química. Primeiramente, a gente deve lembrar o seguinte,
que os nossos neurônios, eles têm na sua estrutura interna, lá no axônio, uma diferença de cargas elétricas. Essa diferença de cargas elétricas é o que a gente vai chamar, então, de potencial de repouso. O que significa? Os neurônios, eles estão parados em repouso, mas estão polarizados. Esse tipo de polarização que ele tem é para ele ficar parado, só para não fazer nada, ele tem que ficar assim. E quem cria essa polarização dos neurônios é um fenômeno muito importante, muito famoso, conhecido como bomba de sódio de potássio. Então, o tempo inteiro, para o nosso neurônio ficar assim, estacionado, parado, descansando, com cargas positivas para fora e negativas para dentro, com mais cargas positivas para fora do que para dentro, a gente vai ficar empurrando sódio e empurrando potássio. Então, o sódio sai à força e o potássio entra à força. Então, tu está bombeando sódio para fora e está bombeando o potássio para dentro. Só que aí, alguém vai pensar, tá, mas são dois cátions, são duas cargas positivas, como é que o neurônio fica positivo e negativo? Na verdade, que a gente vai ter uma diferença de potencial. O lado de fora fica mais positivo e o lado de dentro fica menos positivo. Quando acontece esse tipo de coisa, então, o nosso neurônio está parado. Só que como esse tipo de fenômeno é um transporte ativo, a gente deve lembrar, lá na parte de membrana plasmática, que transportes ativos consomem energia. Sendo assim, existem proteínas de membrana ali no axônio que ficam empurrando um monte de sódio para fora e depois empurrando um monte de potássio para dentro. Sendo assim, o nosso neurônio gasta energia para ficar paradão, em repouso, ou seja, polarizado, com essas diferenças de cargas fora e dentro. Então, esse fenômeno aí é para o neurônio ficar parado. Significa que se tu ficar só sentado, dormindo, ou deitado, ou fazendo nada, teu neurônio está gastando energia. Aí o que acontece? Nesse momento vem um estímulo. O que é o estímulo? É um peteleco na orelha, é um cutucão no braço, é uma luz no teu olho, é alguém falando contigo, ou alguém que te tocou e diz, ó, presta atenção, que quando acontecer isso aí, qualquer coisa é estímulo. Esse estímulo que vai acontecer ali, é como se ele simplesmente tocasse na membrana e o neurônio... Quando ele para, o que acaba acontecendo? Ele para de bombear sódio para fora e potássio para dentro. Quando ele para de fazer esse bombeamento, ele desequilibra a membrana plasmática. No momento que ele desequilibra a membrana plasmática, o que vai acabar acontecendo é que nós temos um fenômeno de despolarização. Quando acontecer isso aí, essa despolarização simplesmente é porque as membranas param de trabalhar, as proteínas que empurram o transporte ativo param. E aí o sódio começa a voltar por difusão simples, o potássio começa a voltar por difusão. Quando acontece isso, a difusão faz o trabalho oposto, ou contrário, àquele que estava sendo feito pelo transporte ativo. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que naqueles pontos onde isso acontece, as cargas se invertem. E aí passa a ficar negativo para fora e positivo para dentro. Então, em relação ao que o neurônio tinha no potencial de repouso, que estava polarizado, ele ficou diferente. Portanto, ele foi despolarizado. Quando ele foi despolarizado, criou-se uma coisa chamada potencial de ação, que significa alguma coisa que vai gerar o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso começa a estimular as proteínas do lado, a pararem também. Quando acontece isso, o impulso nervoso começa a andar por dentro do axônio, fazendo com que o do lado pare, e ele vai passando. Aonde ele já passou, o que acaba acontecendo é que as proteínas voltam a trabalhar, ou seja, vão voltar para fazer de novo aquilo. E aí recomeçam as bombas de sódio e de potássio, repolarizando a área onde o impulso nervoso já passou. E aquela onde está passando, as cargas voltam a trocar. E aí vai desequilibrando e despolarizando. Sendo assim, o neurônio parado ele está polarizado. Quando tu dá um estímulo, ele despolariza e cria um impulso. Esse impulso vai começar a andar por dentro do neurônio, do início até o fim do axônio. Quando ele chegou no final, a parte do início já está repolarizando e voltando para o estado de repouso. E aquela ali, onde ainda está passando o impulso nervoso, vai passar até o final e vai saltar para o neurônio seguinte. Como é que salta para o neurônio seguinte? Neurotransmissores. E aí a gente tem a passagem dos mediadores químicos, né? Então, como é que a gente sabe se isso aqui vai dar certo ou não vai dar certo? Então tem uma regrinha, tem uma necessidade, que é o impulso tem que ter um mínimo de força. Tem que ter tocar um mínimo, tem que soprar um mínimo, tem que ter som no mínimo. Esse mínimo de estímulo é necessário para que todo esse processo de desequilíbrio da membrana ocorra. Se não acontecer um estímulo mínimo, não acontece. Então, a gente chama isso de lei do tudo ou nada.
A lei do tudo ou nada diz o seguinte: se o estímulo é forte o suficiente para passar esse limiar de desequilíbrio da membrana, vai embora. E acontece tudo. Despolariza, para as proteínas, recomeça as proteínas e repolariza. Agora, se o estímulo é fraco o suficiente para que não desequilibre as membranas, não acontece nada. Não despolariza, não passa o impulso nervoso, não precisa repolarizar, porque nem vai acontecer nada. Então, ou é tudo ou é nada. Ou estimula e acontece todas as etapas, ou não estimula o suficiente e não acontece nenhuma das etapas, fica parado. Então, quando acontece isso, no nosso gráficozinho a gente pode ver isso através de valores realmente. Então, no nosso primeiro eixo aqui, nós vamos ter o potencial elétrico que o neurônio tem quando está parado, que são aproximadamente menos 70 microvolts. E aí, aqui no nosso segundo eixo, no eixo X, a gente vai ter o tempo que demora para acontecer tudo isso. Sair do repouso e voltar para o repouso, que é mais ou menos assim 4 milissegundos, certo? Então, quando acontece isso, o que nós temos? Um neurônio que está em repouso, então ele está polarizado, está parado. Aí vem um estímulo muito fraquinho, quando o estímulo é fraco não acontece nada. Agora, se eu der um estímulo forte, esse estímulo tem que fazer com que a membrana perca essa carga elétrica e passe do limiar de ação. Esse limiar de ação é mais ou menos menos 55 microvolts. Se passar do menos 55, aí dispara. Aí todas as proteínas da membrana param e aí vai e despolariza, até chegar num pico. Esse pico é aproximadamente 40 positivo ou 40 até 50 microvolts positivo. Quando chega nesse pico, aí as proteínas voltam a trabalhar e começa a refazer a bomba de sódio e de potássio. Quando ele começa a refazer, nós criamos o potencial de ação e aí dispara o impulso nervoso e a gente já começa, onde parou, a repolarizar. Quando ocorre isso, nós temos o período da repolarização. Aí a repolarização ela dispara, trabalhar, fazer muita bomba de sódio e de potássio, despenca o potencial elétrico de novo e passa lá adiante dos menos 70 microvolts. Esse período aqui é um período mínimo chamado período refratário, que dura tipo 1 milissegundo. E aí começa a subir e estabilizar de novo. As bombas de sódio e potássio ficam estáveis mais uma vez, voltando para a polarização, ou seja, para o potencial de repouso. E aí o neurônio reestabiliza. Então, esse estímulo aqui, entre o início do estímulo e o final para retornar ao repouso, leva aproximadamente 4 milissegundos. É o tempo que demora para criar o impulso e sair do neurônio e saltar para o seguinte. Então é importante lembrar, ou o teu estímulo é muito fraco, e isso aqui nada vai acontecer, lei do nada, ou o teu estímulo é forte e ultrapassa essa linha pontilhada que é o limiar de ação, e aí quando passar desse ponto, aí dispara, acontece toda a despolarização, a repolarização e volta a polarizar. O potencial de ação significa no momento que a gente criou o impulso nervoso. E aí a gente passa a informação do primeiro neurônio para o segundo, do segundo para o terceiro e assim por diante. Só que quando chegar lá no final do neurônio, a gente sabe que vai começar a parte química. Então, essa parte toda que está chegando aqui, quando chegar no final do neurônio, ela tem o fim do neurônio, o complexo de Golgi, que começa a liberar os neurotransmissores. Só que se o neurotransmissor for liberado para um neurônio que não sabe reconhecer, que não consegue pegar, ele não é estimulado. Agora, quando o neurotransmissor atinge o neurônio correto, aí sim. Aí ele começa a reconhecer e começa a fazer o papel dele. Então depende de que tipo de molécula o Golgi está liberando. Então os principais tipos de moléculas que o Golgi pode liberar são os principais mediadores químicos ou neurotransmissores que têm papéis mais importantes e mais conhecidos dentro do nosso organismo. Entre eles nós temos um super famosão, a adrenalina, que é aquela que nós vamos ter liberado quando a gente tem alguma ação importante de emergência, lutar, fugir, correr, jogar bola, por exemplo, que acelera várias atividades. É um grande estimulante do sistema nervoso, fazendo com que várias atividades aumentem e acelerem, tipo o batimento cardíaco e a nossa respiração. O segundo tipo, que é a noradrenalina, essa já afeta diretamente a concentração. Aquelas pessoas que fabricam um pouco dessa substância são pessoas que vão ter dificuldade de sentar, baixar a cabeça e estudar. Ela está lá escrevendo, daqui a pouco olha para o lado, ou toca o celular, ou vê uma rachadura nova na parede. Qualquer coisa tira a atenção dela. Pode ser carência de noradrenalina. Outro tipo que nós temos de neurotransmissor, de mediador químico, é a dopamina. Esse aqui é bem importante, porque tem a ver com o nosso prazer. Sabe quando tu come uma coisa que gosta e vai... é um exemplo disso. E outra coisa super importante, movimentos. Os movimentos
são coordenados em parte pela dopamina. Significa o seguinte, que se eu tiver uma pessoa que está tentando escrever alguma coisa, mas a dopamina começa a chegar no neurônio de maneira irregular, eu posso começar a tremer. Um dos problemas de mal de Parkinson, por exemplo, pode ser produção irregular ou produção insuficiente de dopamina, fazendo com que a pessoa fique com os membros trêmulos por causa da carência dessa substância. Então, às vezes dá para coordenar e dá para controlar um pouquinho o mal de Parkinson, basicamente pela quantidade de dopamina. Um outro tipo que nós vamos ter, que também tem a ver com esses distúrbios neurológicos, é a serotonina, que afeta diretamente o nosso humor. Baixas quantidades de serotonina podem indicar um mau humor crônico. Então tem pessoas, por exemplo, que podem acordar com um nível baixo de serotonina. Aquelas pessoas que acordam muito de mau humor. Isso pode ser um problema de neurotransmissor. Ou então, nesse caso, um caso bem importante, que é quando a gente tem pessoas que têm mal de Alzheimer. Se descobriu que o ponto aonde o mal de Alzheimer afeta no sistema nervoso é justamente o ponto onde se fabrica boa parte da serotonina, indicando que normalmente as pessoas que têm mal de Alzheimer afetam os dois pontos, a parte do humor porque afeta a produção química. E aí a gente tem o comum dos quadros clínicos para a pessoa com mal de Alzheimer, uma pessoa mais sisuda, assim, né, mais mal-humorada. É por causa que está faltando essa substância química, uma vez que o seu sistema nervoso está sendo destruído naquela área onde se fabrica a serotonina. Outra coisa bem importante que nós temos, só que não é muito falado, mas é bastante importante para nós, é o GABA ou ácido gama-aminobutírico. Esse neurotransmissor, ele é um calmante, sabe quando a gente está bem louco, correndo e daqui a pouco senta para dar uma descansada, aí começa a retardar o batimento cardíaco, começa a acalmar a nossa parte do sistema respiratório. Então, o calmante, o tranquilizante, que é aquele que te ajuda a dormir, inclusive, é o GABA, ou ácido gama-aminobutírico. Outro importante que nós temos que esse atua de forma oposta, freando as atividades da adrenalina. Então, se a adrenalina acelera, o acetilcolina freia. Esse acetilcolina ela tem um papel bem importante. Ela é um estimulante do sistema nervoso parasimpático, que é o oposto ao que a adrenalina faz. Então, se a adrenalina acelera, ele vai lá e desacelera. Então, além do papel de freio do sistema nervoso, a acetilcolina também tem um papel bem importante no aprendizado. Então, cuidado. Aprender uma coisa e memorizar a outra. Quando alguém aprende, alguém entende como alguma coisa aconteceu. Mas talvez essa pessoa se esqueça logo depois. Por quê? Porque o aprendizado, que é a compreensão de um evento, a compreensão de passos de um cálculo, é uma coisa. Agora, lembrar daquilo lá é outra substância, o glutamato. Esse ajuda a pessoa a fazer memorização, cria conexões entre os neurônios que tu pode fazê-la repetidamente, garantindo então que tu vai ter como passar as informações por aquela sequência de neurônios mais uma vez. Quando acontecer isso aí sim, tu aprendeu e memorizou. E por fim, nós temos um super importante, super famoso neurotransmissor, a endorfina. A endorfina é um tipo de molécula que tem várias variantes, ela pode ser de vários tipos diferentes. E entre essas atividades que nós temos para as endorfinas estão duas famosas. Uma delas que é a euforia, a alegria e felicidade. E relaxamento. Relaxamento no sentido de quando tu tem alguma coisa que está te incomodando, te machucando, e aí tu consegue se livrar daquilo ali. Exemplos simples. A pessoa que acorda de manhã cedo e tá louca de vontade de fazer xixi, tá explodindo, vai correndo pro banheiro e faz... pronto. Sensação de relaxamento e prazer instantâneo. Quando acontece esse tipo de coisa, nós vamos ter então a ação da euforia ou da endorfina. Outro exemplo, quando a gente tem um sapato que está apertando, machucando o pé ou fazendo um calo, e a pessoa tira aquele sapato e parece que o pé faz assim... Isso é a ação das endorfinas. A relação sexual, quando atinge seu auge no orgasmo, também tem alta liberação de serotonina e também de endorfina. Nesses casos, então, aumentando a sensação de humor, de bom humor e também de euforia. Então, essas são as principais características que constituem a passagem toda do impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele ocorre dentro do tecido nervoso e esse tecido é o grande constituinte do primeiro de todos os sistemas que a gente vai ver, que é o sistema nervoso.